Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês que muita gente está pedindo pra gente para fazer um vídeo de como que vocês devem fazer para fazer o crochê com o MDF, né? E aqui a gente tem o MDF quadrado, furado já, para você só fazer o corpo do cesto, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho para vocês já um que eu já fiz, tá vendo? Que eu coloco meus crochês já. Essa linha que eu usei, eu vou até tirar aqui para mostrar para vocês. É uma linha que ela tava bem grossa, então o cestinho depois ele acabou abrindo um pouquinho, mas ele ficou bem firminho, ficou bem legal. Então, ó, ficou bem bonito e a base embaixo. Né? E aí agora eu vou ensinar vocês como que vocês fazem para passar aqui nos furinhos, tá? Eu peguei essa base mais a menorzinha que a gente tem, que é a de 15 centímetros, que faz esse cestinho que tá aqui. Então esse daqui até que ficou um pouco maior, por causa disso que eu falei pra vocês, que o fio era um pouco mais grosso, né? Mas aí eu peguei aqui um fio que não tá numa espessura tão grossa e eu até já fiz um cestinho dele. Deixa eu pegar pra vocês. E ficou perfeitinho. Ó, ficou bem perfeitinho, bem bonitinho o cestinho. A luz tá vendo? Aí eu fiz com o ponto centrado. Ficou bem bonito. E o fundo dele também bem certinho, tá? Então vou pegar aqui e começar a mostrar pra vocês como que a gente faz. Eu gosto de começar pelas metades, né? Pelos meios, porque aí assim não fica tão marcado. Esses furinhos que a gente tem aqui no MDF, eles têm 8 milímetros. Então, se a gente usar a agulha de 8 milímetros, ela não vai passar, tá? Porque a agulha é um pouquinho maior. Então, por isso que a gente indica que vocês coloquem uma agulha menor. Então, essa daqui, por exemplo, é a de 5 milímetros, tá? Porque aí vai passar tranquilamente e não vai ter problema. Acho que se vocês pegarem a agulha de 6, também vai passar. Mas dependendo da espessura do fio, já vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, por isso que a gente indica pegar a agulha de 5. Ó, tá vendo? Na hora de passar, ele já não fica tão certinho. Então, por isso que a gente indica pra vocês a agulha tamanho 5. Que aí já pega aqui e já puxa. Tá? Esse primeiro a gente deixa assim e eu deixo aqui o fio solto, porque eu fico com medo, sei lá, de acontecer alguma coisa. Então eu deixo ele solto aqui e depois eu embuto ele na segunda carreira, tá? Como a gente tá falando, como eu tava fazendo ali, em ponto centrado e vai ser um conjuntinho, então aqui eu vou continuar, vou fazer no ponto centrado também, tá? Então, como é o ponto centrado, a gente tem que puxar um pouquinho mais o ponto, deixar o ponto um pouquinho mais alto, porque depois a gente vai ter que vir aqui no meio, né? Então, é essa dica que eu vou dar pra vocês, tá vendo? Sempre puxa um pouquinho mais o fio pra deixar ele bem soltinho. E aí, aos pouquinhos você vai passando, né, ó, puxando um pouquinho mais alto, lembrando que o centrado a gente vai ter que passar aqui no meio, tá? Então, é só isso, não tem nenhum segredo, você vai passar o seu fio no buraquinho e pega. Aí muita gente tá olhando, Renata, mas você tá fazendo pro lado contrário? Eu sou canhota, gente. Então, você pega daqui, puxa lá o seu fio e traz, né? Puxa um pouquinho mais, que a gente vai fazer o ponto centrado depois. E aí daqui ele já vai tomando o formato, ó. Já vai ficando certinho. Você já consegue enxergar ele tomando uma certa
o formato, né? Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, só pra gente conseguir fazer a próxima carreira juntos. Tá? Mas não tem segredo. Só o que eu falei, como é um ponto centrado que vai fazer depois, puxa um pouquinho mais. E assim vai. Aí esse daqui é um conjuntinho que eu tô fazendo, que eu vou colocar lá no nosso site, o ponto sem nó, .com.br, e vou deixar disponível o vídeo no YouTube para vocês aqui, para vocês darem uma olhada. Sempre que precisarem, né? E quando tiverem dúvida. Então, ó, aqui eu já dei uma adiantada, eu já fiz toda a parte do primeiro ponto, né? Que nem eu falei pra vocês, eu quero fazer o ponto centrado. Então, eu dei uma puxada para o ponto ficar mais alto aqui, né? Porque depois a gente vai colocar a agulha no meio para fazer o ponto centrado. Então, eu deixei ele um pouco mais alto de propósito, pra gente depois passar o ponto aqui. Então, aqui eu terminei essa carreira, né? Que nem eu comentei com vocês, eu deixo o primeiro ponto aqui solto, mas como eu já vou começar a segunda, eu já começo aqui a emenda, né? Eu gosto de fazer aqui na hora de fechar o ponto, eu gosto de fazer aquela emenda que você faz a voltinha. Não sei se todo mundo conhece, mas enfim. Puxa daqui, opa! Puxa daqui e já traz o ponto. E aí já começa o centrado. Esse daqui é o que o pessoal sempre indica para fazer com o centrado e eu faço com tudo, na verdade. Então daqui eu já pego também o meu fio inicial e já começo a carreira nova. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu já troquei a agulha. Ó, eu já tô com a minha agulha 8. Então, daqui pra frente, eu já vou fazer o trabalho normal com a agulha que eu vou trabalhar todo o meu cesto. Né? Então, já começo com a 8. Já vou fazendo o trabalho. No começo ele é um pouco estranho, porque é tudo duro, né? Enfim. E outra coisa, eu já dou a dica para vocês para fazerem essa emenda agora, não deixarem muito pro final, porque depois é estranho, é difícil você, tipo, entrar com uma agulha aqui pra, entendeu? Fazer a emenda, nananã. Então, já aproveita que você já tá aqui no começo e já vai fazendo a sua emenda daqui mesmo. Então, daqui você já junta o seu fio na emenda para fazer o seu cesto. Eu sofro um pouquinho com ponto centrado, porque eu sempre deixo ele super apertado, mas depois eu vou achando o ponto dele, né? O ponto exato. Então, não sei se vocês também têm esse problema. Espero que não. E assim vai. Vocês vão fazendo o ponto centrado, tá vendo que ele fica bem certinho? Vocês vão fazendo até completar. E é isso. Hoje eu só queria mostrar mesmo para vocês como que vocês faziam para colocar, né, o fio na base do MDF e como fazer essa emenda para depois não ficar tão difícil de você fazer essa emenda inicial. E aí você vê que embaixo ele fica perfeitinho, ó, fica bem bonitinho, né?
E para quem quiser comprar essa base de MDF, lá no nosso site .senol.com.br, vocês encontram o MDF quadrado, o MDF redondo. A gente tem vários tamanhos do redondo, do quadrado. E em breve a gente também vai trazer os outros formatos, mas todos eles seguem a mesma linha de produção, né? Se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui nos comentários quais são as dúvidas de vocês, que eu vou respondendo, ou então eu ponho lá no nosso blog, tá? Que é o .senol.com.br/blog. E aí eu posso fazer um post especial para vocês caso tenham alguma dúvida. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Um beijo e